Torneio do Tempo, uma competição em escala universal que reúne os mais fortes da história. Seu organizador é um ser misterioso chamado Mastermind, cujas reais intenções ainda permanecem ocultas. Com o Kaioshin sequestrado, o deus da destruição Bios não pode intervir. Contudo, ele reuniu um time de pessoas capacitadas para livrar o Universo 7 dessa tragédia e pôr um fim aos planos do Mastermind. Dentre elas, um Saiyajin misterioso sem memória chamado Charlotte. No episódio anterior, Frieza recuperou seu exército e iniciou sua caçada aos Saiyajins. Com a morte de Vegeta, Charlotte foi tomado pela raiva e se tornou um Super Saiyajin, conseguindo por fim vingar sua raça e destruir Frieza. Antes de ser morto pelo Saiyajin vermelho, Turles alertou que um guerreiro supremo que não existe nem no passado e nem no futuro irá surgir em breve. O quão poderoso ele será? O mundo está em ruínas. Não, ele foi arruinado. Bastou uma palavra do rei e tudo desapareceu, num piscar de olhos. Diz o mesmo narrador misterioso dos outros vídeos. Charlotte agora está treinando com Goku para dominar o Super Saiyajin. Ainda lhe falta muito treino, mas no momento ele já consegue se transformar quando quiser. Sua nova missão é encontrar o Dr. Gero e obter informações sobre o tal guerreiro supremo que vai aparecer. Bulma então disse que seu pai uma vez lhe contou onde ficava o laboratório do Dr. Gero, mas o Goku alertou que o laboratório que ficava lá foi destruído há muito tempo. Afinal, esse aqui é o mesmo laboratório que o Trunks e o Kuririn destruíram lá na Saga Cell. Porém, como essa é a única pista que eles possuem, Jaco, Charlotte e Bulma vão até lá. Quer dizer, só o Charlotte vai, os outros dois ficam com medo e ficam só pelo comunicador mesmo, que é uma coisa que vai acontecer direto na história. No local só vinha escombros, claro que o Dr. Gero não ia ser burro e construir no mesmo lugar. Mas sentindo um cheiro de óleo e sangue com seu olfato apurado, Charlotte acabou achando um novo laboratório dele de todo jeito. E quando ele entrou lá, ele sentiu fortes odores de figuras que ele já conhecia, como Vegeta, Goku e Frieza. E esse cheiro vinha dos genes que foram coletados deles e estavam armazenados lá no laboratório. E mano do céu, beleza que o Goku tem um olfato bem absurdo também, mas o Charlotte sente o cheiro até dos genes dos caras. Isso aqui é muito absurdo, com certeza o olfato mais apurado que eu já vi na minha vida. Enquanto ele investigava, vários androides 19 apareceram e o atacaram. Eles agora estavam bem mais fortes, pois cada geração deles é construída para ser superior a quem os derrotou da última vez. Mas o Charlotte também estava evoluindo, então ele conseguiu derrotar quase todos, mas restou apenas um. Só que então, no meio da luta do Charlotte com esse único que sobrou, um ser misterioso apareceu e atacou os dois. Esse ser era o Daborah, um de um pouco antes da Saga Buu, que foi até ali após sentir a energia do Charlotte. Vendo que o Android 19 não possuía Ki, ele cuspiu nele e o transformou em pedra para que não atrapalhasse. E o Charlotte não conseguia lembrar de onde, mas ele já tinha sentido um cheiro bem parecido com o do Daborah antes. Mas de todo jeito, o objetivo do Daborah ali é roubar o Ki do Charlotte, então ele parte para cima dele. E para quem não sabe, Ki é a mesma coisa que Ki, só que é uma outra unidade de medida. Um exemplo são graus Celsius e graus Fahrenheit, que medem a temperatura, mas de jeitos diferentes. De todo jeito, sempre que eles citarem Ki na história, eu vou simplesmente falar Ki ou energia, o que fica mais fácil de eu falar e de vocês entenderem. O Charlotte não tem chance nenhuma contra o Daborah, que está se segurando a luta inteira apenas para ver até onde o Charlotte pode ir. Quando o Charlotte finalmente se esgota, o Daborah lhe dá um conselho. Nesse torneio, sempre há alguém mais forte do que você por aí. Revelar o seu poder de forma prudente é basicamente implorar para que um deles venha te matar. Dito isso, o Daborah cuspiu no Charlotte e rapidamente se transformou em pedra. Porém, um velho amigo apareceu ali e reverteu o feitiço, fazendo o Charlotte voltar ao normal. Esse amigo se tratava do Zarra, que de acordo com o Daborah, por ter conseguido fazer o Charlotte voltar ao normal, só podia ser um membro do reino dos demônios. Ouvindo isso, o Charlotte finalmente percebeu que o cheiro parecido com o Daborah que ele sentiu antes era do próprio Zarra. Mas o Zarra então disse que o Daborah entendeu errado. A casa dele não era o reino dos demônios, era uma que já havia desaparecido há muito tempo. Mas infelizmente eles mudam o foco do assunto e a gente não sabe mais nada disso. Só que é o seguinte, o Daborah precisa deles vivos para roubar a energia deles. E é por isso que ele fica transformando os caras em pedra. Porém, como o Zarra tá ali e ele consegue anular os poderes mágicos do Daborah, ele acha melhor ir embora, prometendo que vai roubar a energia do Charlotte depois. O Charlotte estava com muita saudade do Zarra e os dois começam a conversar. E o Zarra até revelou que ele sabia que o Charlotte estava lutando contra a força do Freeza, mas antes que ele pudesse ir ajudar, o Charlotte já havia destruído tudo. E atualmente o Zarra está atrás dos androides 17 e 18, e ele quer a ajuda do Charlotte para encontrar eles antes do Dr. Gero, que também está atrás deles. O Zarra então revela que ele também se juntou a certas pessoas, e uma delas se tratava da Mai do futuro, de um pouco antes da Saga Black. Ele então diz que esse grupo de pessoas que ele se juntou tem mais membros, e alguns deles estão indo para a mesma cidade que eles, onde supostamente os androides que eles estão procurando também estão. Porém, quando eles chegam na cidade, eles não encontram ninguém. Não havia uma única pessoa na rua, apenas roupas estavam jogadas no chão. Zarra então explicou que havia um outro androide chamado Cell, um que atacava seres vivos e absorvia seus corpos para se fortalecer, e que com certeza foi ele quem atacou aquela cidade. Eles precisavam encontrar os números 17 e 18 o quanto antes, pois caso Cell os absorva, eles tornarão o guerreiro perfeito e imbatível. E é justamente por isso que o Dr. Gero está atrás dos androides 17 e 18, para entregar eles pro Cell e fazer o Cell atingir sua forma perfeita.
O Charlotte e o Zarra então começam a procurar pela cidade e acabam encontrando os androides. Mas mesmo o Zarra explicando a situação, dizendo que se eles ficarem ali eles vão ser absorvidos pelo céu e vai dar grande merda, eles não ligam pra situação e decidem se divertir lutando contra eles. 17, 18 e o Charlotte acabam ficando bem animados enquanto caem na porrada, mas o Zarra continua insistindo que eles precisam ir embora. Quando o 17 fala que esse torneio é bem mais divertido do que procurar o Goku, o Zarra se toca que eles são os 17 e 18 que vimos na saga Cell, e não os do futuro do Trunks, ou seja, não são aqueles androides psicopatas. Inclusive, note que o Zarra sabe de muita coisa, inclusive sobre as linhas do tempo de Dragon Ball. Não é de conhecimento comum esse tipo de coisa, então como é que o Zarra sabe disso? Porém, enquanto eles lutavam, a luta foi interrompida por sons bizarros de passos. O monstro que estava vindo até eles era Cell. Charlotte se assustou, o ki dessa criatura não era normal. A essência de Ginyu, Frieza, Frost, Vegeta, Nappa, Goku e até mesmo dele mesmo estavam no ki daquele monstro. Zarra então explicou que ele é o Guerreiro Supremo, um ser criado com base no DNA de inúmeros lutadores do Torneio do Tempo. E ele não possui apenas o ki daqueles usados em sua criação, ele também possui suas habilidades e traços de personalidade. Então realmente esse Cell é um guerreiro que não existe nem no passado nem no futuro, ele foi criado agora, provavelmente de um jeito diferente, já que não precisou de 20 anos para atingir sua forma adulta. E claro, já que ele foi criado usando o DNA de vários outros personagens bem mais fortes do que foi usado no Cell original, claro que ele é mais forte do que o Cell que a gente conhece. Ele é tão forte que ele consegue derrotar o 17, a 18, o Zarra e o Charlotte todos juntos e ao mesmo tempo. Só que antes que ele pudesse absorver os androides, os aliados que o Zarra falou que estavam chegando finalmente apareceram e impediram ele. Esses aliados são o Piccolo e o Kiabi. O Kiabi vem de uma época antes do torneio do Universo 6, enquanto o Piccolo é de depois da saga Cell e antes da saga Buu. E quando eles aparecem e impedem o Cell, o Zarra aproveita a distração e teleporta todos eles para longe dali. Já em um lugar distante, o Zarra fala que se o Cell atingir sua forma perfeita vai ser o fim do mundo, então ele vai precisar destruir os androides 17 e 18 aqui e agora. Ele então os atacou, e apesar de conseguir pressioná-los, ele não conseguiu vencê-los e pediu ajuda pro Charlotte. Mas o Charlotte negou e gritou com o Zarra por ter escolhido o caminho mais fácil. O que eles precisam fazer é esmagar o Cell e acabou, não tem outra opção. O Zarra então sorri e diz que nunca quis destruir eles de verdade. Ele apenas queria ver se o Charlotte estava mesmo comprometido com aquilo. E mano, o Zarra agiu aqui igual os malucos que fazem merda e depois falam que é bait, ironia. Mas enfim, o plano agora é todos ali ficarem mais fortes, protegerem os androides 17 e 18 e acabarem com o Cell no final. Porque sim, agora que os androides sentiram na pele o poder do Cell, eles estão dispostos a cooperar. Zarra e Piccolo então vão atrás do Cell e do Dr. Gero. Enquanto isso, o Charlotte e o Kiabi ficam para proteger os androides. Nisso, o Charlotte acaba descobrindo que o Kiabi também é um Saiyajin, só que de outro universo. E é bem maneiro esses dois um do lado do outro. Afinal, um é um Saiyajin ancestral e o outro é um Saiyajin evoluído. Dá um contraste muito massa. Mas tipo, apesar do 17 e da 18 terem decidido cooperar, eles ainda querem fazer as coisas deles. Então eles não querem ficar ali sendo protegidos, eles querem ir logo procurar o androide 16. Afinal, o 16 é um amigo deles e pode ajudar muito eles na batalha. Kiabi acha isso totalmente prudente e aconselha todos eles a ficarem ali e cumprirem as ordens do Zarra. Mas o Charlotte não tá nem aí, já acompanha eles e todos eles vão até a cidade mais próxima. E lá eu acho muito engraçado o 17 olhando cada carro da cidade ali pra escolher qual ele vai querer. E o Charlotte fica tudo confuso, perguntando se esses carros não eram de outras pessoas. Mas aí o 17 diz que ele vai pegar um dos carros que estão estacionados. Porque aí não seria roubo, ele só estaria dando um uso pra algo que ninguém tá usando. E cara, essa lógica do 17 aqui é sensacional. E pro Charlotte faz sentido, porque Kiabi é claramente errado, mas de todo jeito os quatro acabam dentro do carro e pegam na estrada. No caminho eles acabam atropelando dois soldados do Frieza que tentaram assaltar eles. Mas não precisam se preocupar, o carro está bem. Isso daqui não é nem tão importante, mas é engraçado e como eu achei uma arte disso eu tive que citar. E meu Deus, cara, é incrível como toda vez que alguém pega no volante no Legends acaba causando algum acidente. Dirigindo, eles acabam chegando em outra cidade que foi atacada pelo Cell. E lá encontram o número 16. Porém o 16 está ainda mais calado que o normal, e quando ele olha para eles, ele os ataca. Depois de um tempo, o 17 percebe que ele foi reprogramado pelo Dr. Gero, ou seja, agora ele é totalmente obediente ao Doutor igual os androides 19. E esse 16 aqui é ainda mais forte que o Cell, mas ele ainda está testando seus mecanismos e programas, então ele não luta com tudo contra eles e depois de um tempo vai embora. E quando ele vai embora, ele manda um sinal e vários androides 19 aparecem ali para capturar os 17 e 18 no seu lugar, mas todos eles acabam sendo destruídos. E após essa batalha, o Kiabi pediu pro Charlotte se tornar seu mestre, pois ele viu o Charlotte usando o Super Saiyajin e quis aprender também. O Charlotte ficou feliz em aceitar e se tornou o mestre do Kiabi, começando assim um intenso treinamento com ele com a ajuda do 17 e da 18. Depois de um tempo, o Charlotte viu que o Kiabi já era forte o suficiente para conseguir se transformar, então tudo que ele precisava fazer era ficar com muita raiva. Mas o Kiabi, sendo calmo do jeito que é, não conseguia ficar puto de jeito nenhum. O Charlotte até tentou explicar pra ele que precisava fazer um BA e depois um FU e por fim um A, mas claro que essa dica não funcionou. Porém, como a Bulma mandou pra eles a localização de um dos outros laboratórios do Dr. Gero, o treinamento ficou pra depois e eles foram até lá. E agora eu quero falar do poder do Kiabi, mas não só dele, como do Frost também e de outros personagens do Super que ainda vão aparecer, como Caulifla e Ribrianne. O Legends coloca todos eles com um poder equivalente ao pessoal da saga Android, e pelo menos pra mim isso faz total sentido. Tem aquele pessoal que faz todo um malabarismo pra dizer que o Kiabi vence até o Super Buu, em que eu nem culpo eles, afinal eles usam coisas do próprio anime pra justificar isso. Mas o
problema é que eles conectam coisas que os roteiristas nunca nem consideraram. O Dragon Ball Super tem muito problema com Power Level, por isso esse tipo de confusão acontece. E o Legends acertou muito em nivelar esse pessoal em um certo nível, porque assim as coisas fazem bem mais sentido pra quem tá acompanhando a história. E cara, sinceramente pra mim é um ótimo nível pro Kiabi e pros outros esse nível da saga Cell. Mas enfim, chegando na localização do laboratório, eles veem que tá tudo destruído. Quem destruiu tudo foram o Goten e o Trunks, que são de antes da saga Buu, por isso eles não reconhecem o número 18 e nem sabem da fusão ainda. Por motivos idiotas e por serem Saiyajins, eles acabam em uma luta com o Kiabi e o Charlotte. O Kiabi se sente bem humilhado ao ver que duas crianças já conseguem se transformar em Super Saiyajin e ele não. E isso também é interessante pra gente deduzir mais ou menos a idade do Kiabi, da Caulifla e da Kale. Muita gente acha que eles são crianças ou adultos, mas pra mim é bem claro que eles são adolescentes. E o mesmo vale pro Charlotte. Charlotte então vira Super Saiyajin também e dá uma surra nos moleques, que decidem ir com tudo e levar aquilo a sério. Mas é aí que o 17 e 18 entram no meio, e os dois atuam como se fossem as versões más deles do futuro do Trunks. E vendo que estão em desvantagem, o Goten e o Trunks fogem pra treinar e voltar depois. E é muito irônico o 17 e 18 fingirem serem maus pra um Trunks criança. Mas enfim, como o laboratório tá todo destruído, eles vão embora. Mas no caminho se deparam com o Bardock, que está ali pra vingar todos os Saiyajins que o Saiyajin vermelho matou. Como ele é mais um que acha que o Charlotte é o Saiyajin vermelho, uma luta começa. O Charlotte é bem mais forte, mas o Bardock continua se levantando independente de quantas vezes ele seja derrubado. Ele está determinado em vingar sua raça. Mas com o tempo ele percebe que o Charlotte realmente não é o Saiyajin vermelho, pois como a gente já viu, entre os guerreiros, os punhos falam muito mais que as palavras. E aí quando tá tudo resolvido, o Kiabi chama o Bardock para se juntar a eles. Mas o Bardock diz que prefere ficar sozinho e vai embora. No caminho, o Bardock é atacado pelo Saiyajin vermelho, que o chama de Saiyajin do sangue dos contaminados e o mata. Ou ao menos era o que ele pensou, pois o Bardock sobreviveu ao ataque e jurou ficar mais forte para concluir sua vingança. E não fica muito claro, mas esse Bardock aqui parece ser de um pouco antes do Freeza destruir o planeta Vegeta, afinal ele já tem a sua faixa vermelha na cabeça. No meio da jornada deles, acabou que uma briga entre o Charlotte e os androides 17 e 18 aconteceu. O Charlotte é todo orgulhoso e os dois são provocadores e não ligam pra moral, então isso acaba gerando uma treta feia que termina em uma pancadaria. Enquanto eles lutam, o Kiabi fica muito irritado com isso, tão irritado que quase vira um Super Saiyajin. Ver o Kiabi, que era sempre tão calmo e sensato assim, fez eles pararem de brigar, mas aí já era tarde demais, porque essa batalha traiu o Cell. Cell solou todo mundo, principalmente o Charlotte, que ficou bem ferido. Charlotte só não morreu porque os 17 e 18 seguraram o Cell por trás e o Kiabi atingiu ele com um poderoso ataque de Ki, que não machucou muito o Cell, mas jogou ele pra muito longe e deu tempo deles fugirem. Essa foi uma experiência de quase morte, mas isso serviu pra cada um dos quatro mostrar como se importam um com o outro e fortalecer a amizade deles depois daquela briga. E pra quem tem alguma dúvida sobre isso, o Charlotte batia na 18 do mesmo jeito que ele batia no 17. Como dizia o Batman: você não bateria numa dama, bateria? Acontece que o martelo da justiça é unissex. Depois dessa treta, o Zahra ligou pra eles e deu uma bronca em geral, mas deixou passar dessa vez porque o Kiabi cumpriu a missão que ele e o Piccolo estavam tentando cumprir, que era colocar um rastreador no céu. O Zahra então desligou e mandou eles esperarem ele reunir aliados para todos atacarem o céu juntos, agora que eles sabiam a localização exata dele. Mas o Charlotte e o Kiabi de 17 a 18 não conseguiam esperar enquanto o céu estava por aí absorvendo a vida de tantas pessoas, então foram até onde ele estava sozinhos. Uma decisão burra? Com certeza, mas uma decisão honrável. A última localização que o rastreador indicava era de um laboratório, e lá eles encontraram o Dr. Gero verdadeiro. Mas quando ele viu eles, ele já mandou um exército de Android 19 para cima deles. Enquanto isso, ele correu para ativar o número 16. Era um Android demais e o Gero estava conseguindo fugir, mas aí que surgiu o Zahra e o Piccolo para ajudar. Afinal, eles já sabiam que os caras iam fazer merda, então já se adiantaram para chegar ali também. Zahra, Piccolo e Kiabi ficam para trás para destruir os androides, enquanto Charlotte 17 e 18 seguem em frente. Eles alcançam o Dr. Gero, mas ele chama várias cópias dele mesmo até ali e se esconde no meio delas. Nesse meio tempo, enquanto eles estão matando as cópias para tentar achar o verdadeiro vai lá e ativa o número 16 e ainda manda uma mensagem pro céu mandando ele voltar até ali. O 16 então ataca eles, e ele é forte demais, não tem como derrotar ele em uma luta. Então o 17 e 18 apelam pro seu emocional, relembrando os momentos que eles passaram e o amor que o 16 tinha pela natureza. Também eu lembro de sua missão de matar o Goku, que não é lá uma coisa boa, mas ajuda a tirar o controle que o Gero tinha sobre ele. Com o 17 e 18 falando, o 16 ainda não voltou ao normal, mas agora ele já conseguia recusar as ordens do Gero e ficava parado ali. E pra quem tem dúvida disso, é por isso que o 16 é considerado uma falha, porque assim como o 17 e 18, independente de quanto o Gero mexa com a cabeça dele, ele sempre vai ter pelo menos um pouco da vontade própria dele. E pro Gero, um androide que não é 100% fiel a ele é uma falha. Agora que os 16 não estavam mais lutando por ele, eles destruíram as cópias que o Gero tinha ali, ele se viu em um beco sem saída. E foi nessa situação desesperadora que ele foi tomado pelo ódio e um Dark Ki envolveu seu corpo. Porém, mesmo com o Dark Ki, os 17 e 18 juntos conseguiram derrotar ele. E como foi o 17 que matou o Dr. Gero na linha do tempo principal, a 18 tomou a iniciativa dessa vez e pegou a kill pra ela. Após a morte do Gero, o 16 bugou. Afinal, sua missão de vida foi mudada de matar o Goku para proteger o Gero depois que ele foi reformulado. E agora que não era mais possível fazer isso, ele não sabia o que fazer. Mas aí o Charlotte disse que a vida é dele. Ele que precisa escolher o que ele quer fazer.
fazer. Dizendo isso, ele dá um porradão no 16, que acaba desligando. Mas não necessariamente por causa da porrada do Charlotte, e sim porque o sistema dele estava aos poucos removendo o controle cerebral do Dr. Gero ainda. Mas antes que eles pudessem respirar um pouco, recebem uma ligação de alguém misterioso. Esse alguém era Cell, que havia derrotado Kiabi, Zarra e Piccolo e roubado o comunicador deles. Ele exigiu que o Charlotte, 17 e 18 fossem até ele, caso contrário ele vai matar o Kiabi e os outros ali mesmo. O 17 e 18 então armam um plano. O Charlotte vai fingir entregar eles pro Cell, e quando o Cell for absorver eles, ele vai baixar sua guarda e todos eles vão atacá-lo ao mesmo tempo. Mas quando eles vão fazer esse plano não dá muito certo porque o Cell fica desconfiado. Mas com a ajuda do Zarra e com uma distração que ele causa, o 17 e 18 e o Charlotte conseguem sim atingir o Cell em cheio. Zarra aproveita esse momento para curar o Kiabi e o Piccolo, que já se juntam à luta também. E apesar do Kiabi ser um Saiyajin do universo 6, ele ainda tem a mesma habilidade dos Saiyajins do universo 7. Ou seja, depois de quase morrer e se recuperar, ele ganhou um Zenkai. Com todo mundo junto, eles conseguem uma boa vantagem contra o Cell, que começa a apelar para truques sujos. Um deles foi o Taioken. Mas como o Cell já usou o Taioken contra o Piccolo lá na época dele, o Piccolo conseguiu impedir o Cell de fugir desse jeito. O Cell então estava encurralado, não havia mais como ele escapar. No entanto, alguém veio ao seu resgate. Esse alguém se tratava do Daburá, que apareceu já transformando o corpo do Piccolo em cinzas com um único ataque. Em seguida ele apareceu atrás dos androides e cuspiu nos dois. O 17 conseguiu desviar, mas a 18 foi transformada em pedra. Cell imediatamente foi atrás do 17, mas antes que o Charlotte, o Kiabi e o Zarra pudessem protegê-lo, o Daburá apareceu na frente deles para impedi-los. Eles tentaram de todo jeito tirar o Daburá do caminho. Eles não podiam deixar mais alguém morrer ali, mas não teve jeito. O 17 foi absorvido pelo Cell. Mais um amigo se foi. Charlotte entrou em estado de fúria, mas o Zarra alertou ele que a 18 ainda estava viva, que eles ainda poderiam salvá-la. E lembrando que as últimas palavras do 17 foram para proteger a 18, o Charlotte se focou em fugir e tirar todos dali. Mas claro, para eles fugirem, eles precisam derrotar o Daburá, e precisam fazer isso rápido, afinal o Cell está quase acabando de se transformar. Eles então questionam o porquê do Daburá está fazendo tudo aquilo, e o Daburá responde que ele quer um mundo mergulhado em medo e morte, e aquele é o melhor jeito de fazer isso. Ele então diz que o Zarra também é do reino dos demônios, e como ele é de lá, ele também deveria querer a mesma coisa. Ouvir isso deixou o Zarra no limite da raiva dele, e gritando que ele não queria um mundo assim, ele surpreendentemente começou a espancar o Daburá. Charlotte se impressionou. Aquilo era diferente do Zarra que ele conhecia. Era um ser com muito mais ódio, mas muito mais força também. O Zarra então gritou para eles deixarem o Daburá com ele e fugirem com a 18. E vendo como o Zarra estava muito poderoso, Charlotte e o Kiabi confiaram nele e tentaram tirar a 18 dali. Mas antes que eles conseguissem fazer isso, eles receberam um ataque e caíram os dois feridos no chão. Quem atacou eles foi o Cell, que acabou de se transformar na sua segunda forma. Com o Zarra distraído, o Piccolo morto, o 17 absorvido e o Kiabi e o Charlotte jogados no chão, não havia ninguém para impedir o Cell de absorver a 18. Porém, quem o impediu foi justamente o Daburá, que correu da sua batalha contra o Zarra e agarrou a 18. Todo mundo ficou confuso, mas o Daburá apenas riu e fugiu com ela dali. O Zarra de imediato foi atrás dele, mas antes que o Cell, totalmente irritado, pudesse ir também, o Charlotte levantou e partiu para cima dele. Mesmo dando seu máximo, o Charlotte não conseguia nem ferir o Cell, e quando o Cell ia matá-lo, ele foi impedido por um golpe que fez voar para muito longe. Quem o atacou foi o Android 16, que se ligou novamente, agora totalmente livre da lavagem cerebral do Dr. Gero. Ele agradeceu o Charlotte por ter lutado pelo 17 e pela 18, e também por ter o ajudado, afinal ele agora já sabe o que ele quer fazer. Ele não quer mais matar o Goku, isso era o que o Gero queria. O que ele quer é preservar este mundo e os seres que vivem nele, e para isso ele vai ter que destruir o Cell. Isso é o que ele mesmo escolheu fazer. Sendo assim, ele mandou o Charlotte sair dali e ir atrás da 18. Charlotte relutou um pouco, mas o 16 disse que o Gero também aumentou seus poderes quando o modificou. Então no momento atual, de acordo com seus cálculos, ele possui praticamente o mesmo poder do Cell, o que é um aumento de poder bem considerável pro 16. E isso tranquilizou o Charlotte, que agradeceu e foi embora. Enquanto o 16 e o Cell lutavam, o Charlotte ia o mais rápido que ele podia pelo Cell. Porém, no caminho, ele sentiu um cheiro de sangue. Quanto mais ele avançava, mais forte esse cheiro ficava. E quanto mais forte esse cheiro ficava, mais ele conseguia identificar seu dono. Esse sangue era de Bardock. E lembrando de quem o Bardock estava atrás, ele acabou lembrando do Saiyajin vermelho. Lembrar do Saiyajin vermelho enquanto aquele aroma de sangue ia ficando cada vez mais forte em seu nariz, despertou uma lembrança no Charlotte e fez uma voz ecoar em sua cabeça. Essa era a mesma voz que ele ouviu quando o Trunks o encontrou pela primeira vez. E dessa vez, ela dizia: nunca se esqueça dessa frustração. Ela é o que nutre nossa força. Eventualmente chegará o dia que mostraremos nosso poder. E para esse dia chegar, precisamos ficar mais fortes. Muito mais fortes. O Saiyajin vermelho apareceu diante de Charlotte. Suas vestes estavam mais vermelhas que o normal, cobertas pelo sangue do Bardock. O Saiyajin vermelho diz que o Charlotte está finalmente parecendo um guerreiro de verdade agora, mas isso não muda seu objetivo, ele ainda quer matá-lo com suas próprias mãos. O Charlotte então disse que não tinha tempo a perder com ele e já virou Super Saiyajin. Mas o Saiyajin vermelho ri e diz que é irônico o Charlotte dizer que não tem tempo a perder com ele. Afinal, é sempre o Charlotte que arruma um jeito de ir atrás dele e competir com ele. Charlotte ficou confuso, ele não sabia do que aquele cara estava falando, mas as explicações não são dadas e a luta entre os dois começa. O resultado, veremos no próximo vídeo.
E cara, eu adoro o começo dessa saga, porque ela é muito interessante, porque ela mistura muitos e muitos elementos. Ela não é simplesmente uma releitura da saga Android, tipo, ela é, mas ela tem muita originalidade. A gente tem o Kiabi no meio, a gente tem o 17 e 18 sendo protegidos pelo protagonista, a gente tem o Dabura sendo uma peça muito importante na história, a gente tem o próprio 16 tendo um desenvolvimento diferente, e o próprio Gero tendo mais envolvimento com a história, porque na história original a gente não chegou a ver o Gero e o Cell interagindo. E aqui a gente vê, sem contar o próprio Bardock que apareceu em um certo instante da história. E inclusive o Saiyajin vermelho que apareceu no final. Então é tantos elementos se misturando nessa saga que se torna uma coisa praticamente nova. Você até quase esquece que é uma releitura da saga Cell. E esse aqui foi apenas o começo da segunda grande saga de Dragon Ball Legends, que tem muito mais coisa pra acontecer ainda. Se você chegou até aqui, considere dar um like, se inscrever no canal e compartilhar se possível, ajuda muito mesmo. E agora, fique com um gostinho do que vai ter no próximo vídeo dessa série. Falou! オラゴく私のパワーアップのきっかけに過ぎんのだ。この私の願いを叶えろ。私を不老不死にしろ。体力を回復してもらおうか。奴を生き返らせてやる。俺が宇宙最強だ。この俺を舐めるなよ。この俺の力は無限大だ。それがお前の実力か、セル。さて、ごきげんよう。やはりこの程度か。俺の力でこの誤った歴史を正す。なんでなんだよジムレット、こっからは手加減なしたぜ。ドラゴンボールレジェンズこんな感じだ。 Charlotte vs Giblet, o Supercell Games começa. 絶対に来てくれよな。